Muitas pessoas não crescem no reino de Deus, ou não avançam no reino de Deus, ou não chegam à maturidade espiritual no reino de Deus, porque existem, ou existe na vida dessas pessoas, embaraço, coisas que estão atrapalhando o seu crescimento espiritual. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto, né? Eu quero ir a Hebreus capítulo 12, versículo 1, e eu quero trabalhar essa ideia do embaraço na vida de muitos cristãos, que pode ser o teu caso, que está impedindo que você cresça espiritualmente. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alcel, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Todos os dias eu entro aqui de segunda a sexta, pelo menos, trazendo uma palavra para abençoar a sua vida. Então, se você não é inscrito, já se inscreve. E aí, todos os dias você vai ter um devocional que eu vou estar deixando aqui para abençoar a tua vida. Já deixa o seu like se você é inscrito. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 12, somente no versículo 1, que vai dizer o seguinte: o autor de Hebreus escreve: Portanto, nós, também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Quando ele fala estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando sobre o capítulo 11. No capítulo 11 nós vamos ter Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José. Nós vamos ter vários personagens da Bíblia que venceram, que concluíram a sua carreira, certo? E aí ele usa essas pessoas que um dia passaram pela mesma carreira que nós estamos passando e venceram. Ou seja, nós temos pessoas onde nós podemos nos inspirar, olhando para elas, onde nós vamos conseguir também, ao exemplo delas, chegar até o final. Só que depois ele vai dizer que nós devemos tirar da nossa vida, para que nós possamos ter uma carreira de sucesso ou uma corrida de sucesso, o embaraço e o pecado. Ele cita dois aspectos aqui: embaraço e pecado. Hoje eu quero falar sobre o embaraço e não sobre o pecado. Quando o autor de Hebreus fala que nós devemos tirar todo o embaraço, ele não está falando sobre o pecado, porque ele cita pecado depois, porque se fosse pecado ele não citaria o embaraço. O que vem a ser o embaraço? Eu quero dar o significado do que é o embaraço. O embaraço significa dificuldade, estorvo, obstáculo, perturbação de espírito, ou seja, aquelas coisas que impedem uma pessoa que está numa corrida. Porque a ideia que o autor de Hebreus está dando aqui é alguém que está numa corrida, está correndo, certo? E aí vamos supor que no meio do caminho ele encontra uma pedra, ele tropeça, ele pode cair porque aquilo está sendo um empecilho. Ou ele está usando uma roupa pesada, algo que está impedindo de ele alcançar uma velocidade para que ele tenha êxito naquela corrida. Então, nessa ideia que o autor de Hebreus está dizendo sobre o embaraço. Então, o embaraço não é o pecado. Pecado ele cita depois, mas não é pecado. São coisas que impedem o atleta ou o cristão de ter uma alta performance ou conseguir avançar na sua vida espiritual. E aqui eu quero citar pelo menos 4 tipos de embaraços que podem estar atrapalhando a tua vida e impedindo que você cresça ou progrida espiritualmente. E o primeiro deles é a amizade. Por que a amizade? Existem pessoas que antes no mundo viviam, né, ali com pessoas, com amizades que levavam ela para um caminho errado. Aí essa pessoa se converte e vem para o evangelho. Só que essas amizades ainda continuam. E essa pessoa ela quer crescer no caminho de Deus, quer ser um crente maduro, certo? E essas amizades que ela tinha no passado tentam puxar ela de volta para aquela vida que ela tinha no passado. Então eu quero aqui aplicar, nesse contexto de embaraço, as amizades. Eu já vi muitas pessoas serem tiradas do caminho da fé ou desviarem do caminho da verdade por conta de amizades. Pessoas que não querem levar ela para um caminho certo, mas querem trazê-la ou levá-la de volta para o caminho errado. Então, embaraço pode ser amizades que você tem que estão impedindo que você cresça ou progrida espiritualmente no reino de Deus. Né? Pode ser um amigo aí que você tinha antigamente, que você bebia com ele, você usava droga com ele, você ia para festa com ele, você ia para boate, você ia para rave com ele, e ele hora ou outra fica te convidando para que tu possa ir com ele de novo para aqueles mesmos lugares que você ia, certo? Então isso essencialmente não é pecado, mas é um embaraço que fica te puxando, tentando te puxar para aquela vida que você tinha antes. Então o conselho que eu te dou, se esse é o teu caso, corta essa amizade. Sai de perto dessas pessoas que estão tentando te puxar para aquela vida antiga. Abandona isso aí, porque isso é um embaraço na tua vida. Outra aplicação que eu quero dar, relacionamentos. E aqui eu não estou falando sobre amizades, mas relacionamento no namoro, certo? Não no casamento, mas no namoro. Pessoas que querem namorar, mas quando vão arrumar um relacionamento, vão se relacionar com ímpios, com ímpias, pessoas que não têm o mesmo propósito,
que não tem o mesmo estilo de vida, não tem os mesmos objetivos, não tem os mesmos alvos que o cristão tem. Né? O alvo do cristão é um e o do ímpio é outro. Então, quando um ímpio e um cristão tentam ter um relacionamento, vai dar choque. Paulo vai dizer: não vos metais debaixo do jugo desigual. Pessoas que pensam diferente no quesito de um ser cristão e um ser ímpio, vai dar choque aí, não vai dar certo. Então, pessoas que estão se relacionando com ímpios, corta esse relacionamento. Isso pode estar servindo como um embaraço para a tua vida. Namorar é pecado? Não, desde que siga todas as regras que a Bíblia coloca, né? Uma vida santa, reta, né? Sem sexo antes do casamento, esperar, preparar tudo, tudinho para o casamento. Então não é pecado. Só que isso pode servir de um embaraço de levar você para um caminho errado, certo? A praticar coisas erradas. Então torna-se um embaraço, o relacionamento errado. Terceira coisa que eu quero levantar aqui, lugares. Por incrível que pareça, isso aqui pode levar pessoas ao pecado. Por exemplo, lugares que essencialmente não é pecado você andar por certos lugares, mas aquilo pode te levar ao pecado. Por exemplo, aqui eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, existe uma pessoa que era viciada no álcool, né? Vivia nos bares bebendo, aí nasceu de novo, veio para Cristo, tá dentro aqui do evangelho, tá vivendo com Deus. Só que onde ela mora, mais lá na frente, estou dando exemplo, era um bar. E aí o caminho que ela fazia era esse aqui. Aí todas as vezes, depois de ter nascido de novo, ela passa por a frente daquele bar, ela lembra da vida que ela tinha, né? Das amizades que ela tinha, dos momentos que ele tinha naquele local, naquele bar, certo? E aí quando ele passa pela frente daquilo, ele lembra. Quando ele passa pelaquela rua, ele lembra. Então isso pode se tornar um embaraço, ou pode estar sendo um embaraço na tua vida de querer te trazer ou te levar de volta ao pecado, certo? Porque aquele lugar você tem memórias, você tem momentos que você viveu e aquilo que você tem guardado na sua mente, quando você passa, você lembra e quer puxar você de volta para aquela vida que você tinha. Então qual é o conselho que eu te dou? Desvia o caminho. Você é por essa rua, vai pela outra. Desvia o caminho, mas não passa pela frente daquele lugar. E aqui nós podemos aplicar em vários aspectos. Pode ser um trabalho, que lá nesse trabalho você está sendo tentado a pecar, adulterar, fornicar, beber, a se prostituir, a usar droga. Pode ser numa escola, pode ser numa rua que você passa, como eu dei o exemplo do bar. Pode ser qualquer lugar. Por isso que eu dei o exemplo aqui, lugares. Lugares que você um dia viveu uma vida devassa, pecaminosa, e aí depois que você se converteu, quando você passa por ali, você lembra. Passar por aquele lugar não é pecado. Não tem isso na Bíblia, não é pecado. Mas pode estar se tornando um embaraço, porque leva você a lembrar daquilo. Então, enquanto você não tem maturidade para lidar com aquilo, de passar por aquilo e não se deixar levar por aquilo, evita aquele lugar. Evita o embaraço, porque vai atrapalhar a tua vida espiritual. E por último, que eu acredito que muitas pessoas estão presas nisso aqui, são as redes sociais ou a internet, certo? Dentro da internet você encontra muita coisa. Você encontra pornografia, você encontra fofoca, você encontra mentira, você encontra violência, você encontra várias coisas dentro da internet, dentro das redes sociais. Então tem pessoas que um dia já foram escravos da pornografia assistindo pelo celular. E hoje em dia ainda não tem maturidade suficiente para ter um celular e não cair com pornografia. Então o que você tem que fazer? Fica sem celular durante um período. Né? Não use o celular. Espere você ter autocontrole, ter um domínio maior sobre isso, e aí você volta a usar depois. Então, esse último aqui, você tem que evitar isso para que você não venha cair. Usar o celular, acessar a internet, usar as redes sociais, essencialmente não é pecado. Não é pecado. Você pode usar normalmente. Mas se isso te leva ao pecado, se torna um embaraço na tua vida e posteriormente se torna um pecado, certo? Então, se isso está te levando ao pecado, a internet, as redes sociais, isso é um embaraço. Está tentando te puxar, está se tornando um embaraço na sua vida e está impedindo o seu crescimento espiritual, está impedindo o seu avanço na fé. Então, o que você tem que fazer? Evitar usar essas coisas durante um período, até você ter maturidade, força suficiente para rejeitar isso. E aí depois você volta a usar normalmente, né, tendo um controle sobre essas coisas. Amém? Então, 4 coisas aqui que eu citei, claro que não são tudo, mas pode ser um embaraço na tua vida. Só recapitulando, amizades, relacionamentos, lugares, redes sociais e internet. Pode ser que essas coisas estão impedindo o seu crescimento espiritual e o seu avanço na fé. Então, tome muito cuidado com isso. Vigie, verifique como você está vivendo para que você não venha ficar travado na vida espiritual. Para que você venha ter um crescimento progressivo dentro do reino de Deus. Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai Santo,
Eu te peço, Senhor, nos livra, Senhor, desses embaraços, dessas coisas que impedem o teu crescimento espiritual em nossa vida. Que o teu Espírito nos capacite, nos instrua, nos ensine e não deixe, Senhor, que venhamos ser levados por essas coisas. Dai-nos, Senhor Jesus, graça, o domínio próprio do teu Espírito em nossas vidas, em nossos corações, em nossa mente, em nossas atitudes, para que nós não venhamos praticar essas coisas e pecar contra o Senhor. Eu oro por mim, oro por cada pessoa que me assiste, capacita cada uma delas, cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.